Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Se já achou, diga eu já achei. Se não achou, diga eu vou procurar. Amém? Atos 12, 20 a 24. Diz assim: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Pai, muito obrigado pela tua maravilhosa palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela verdade que o Senhor tem trazido aos nossos corações nesses dias, nesses domingos, quando, Senhor Deus, temos estudado todos esses compromissos que estamos assumindo de cumprirmos na tua presença. Assim, ó Deus, nós oramos mais uma vez para que o teu Espírito nos fale profundamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, deixe com a Bíblia aberta do texto lido. Então hoje nós estamos vendo já o quinto voto. Não é o fim da campanha ainda, não é, porque a leitura do livro continua, a oração da madrugada continua. Quem está conseguindo levantar de madrugada para orar aí? Levanta a mão. Quem está conseguindo fazer? Aí, glória a Deus. Tem gente que está precisando, né? Igual chupeta, né? Tem gente que está precisando de ser. Lá em cima, quem é que está acordando de madrugada para orar? É difícil ver um jovem com a mão levantada aí. Só os jovens aí, até 30 anos. Quem é que está aguentando levantar de madrugada? Levanta a mão. Até 30. O menos só tem 30. Por caridade. Então, quero ver essa juventude que canta com toda essa disposição aqui. Tem disposição para orar também, tá? Viu, irmão? Começa a colocar o despertador aí para despertar entre 3 e 5 horas. Só 15 minutinhos não vai matar você não, tá? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Hein? Esforça-te. Isso é questão de disciplina, não é? É difícil, mas à medida que você vai se disciplinando, você vai avançando e vai se acostumando. Nossa igreja, quando eu estou falando nossa igreja, a igreja brasileira, não é uma igreja acostumada a orar como deveria. Se você ler os evangelhos, você vai ver quantas vezes Jesus passou a madrugada inteira orando. Jesus. Alguém poderia pensar sempre que Jesus tinha tanta necessidade assim de orar? Hã? Jesus tinha tanta necessidade assim de orar, porque geralmente a gente ora quando a situação está difícil, né? Mas Jesus estava lá, de madrugada, em comunhão com o Pai. Quando os discípulos não puderam orar com ele no momento que ele precisava de oração, precisava de companhia, precisava de gente do lado dele, ele disse assim para os seus discípulos: nem ao menos uma hora pudesse vigiar comigo. Jesus falou assim. Aí eu pergunto assim: nem ao menos 15 minutos, irmão? Nem ao menos 10 minutos você consegue? Hein? Vem prevalecer sobre a tua carne, né? Que não quer orar. A nossa carne não quer orar.
que insistir contra ela, prevalecer contra ela. Então, irmãos, nós estamos no 5º voto desta campanha. A campanha continua. O primeiro voto, já passamos por ele. Qual é? Trate seriamente o pecado. O segundo voto, qual é? Não seja dono de coisa alguma. O terceiro voto, qual é? Nunca se defenda. O quarto voto, qual é? Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. E o 5º voto, a partir de hoje até o próximo sábado, qual é? Nunca aceite qualquer glória. Está escrito diferente aí? Nunca aceite qualquer glória. É a mesma coisa que com outras palavras. Nunca aceite qualquer glória. Vamos estar lá no nosso livro. Quando se estuda teologia, que é o estudo das revelações de Deus, nós aprendemos acerca dos atributos de Deus. Deus possui atributos. E o que são atributos? Atributos são qualificações. Atributos são características. Atributos são características que nos revelam Deus, que nos mostram como Deus é. E dentro desses atributos nós temos os atributos chamados de comunicáveis e os atributos não comunicáveis. Qualidades que nos revelam Deus. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quais são os atributos? O que são atributos incomunicáveis? São aquelas características que pertencem somente a Deus, que são incomunicáveis. Ele não comunicou ao homem, só Deus possui. Por exemplo, onipresença. Onipresença é um atributo incomunicável, ou seja, só pertence a Deus. Só Deus pode estar em vários ou em todo lugar ao mesmo tempo. Só Deus pode. E é chamado de onipresença. Outro, a onisciência de Deus. A onisciência significa que Deus sabe tudo. Que Deus sabe todas as coisas. Não há nada que esteja escondido ao Senhor. Não há nada que Deus não saiba. Não há nada que Deus não conheça. Portanto, esse atributo também é um atributo que só pertence a Deus. E a onipotência é outro atributo que só pertence a Deus. Também Deus não dividiu esse atributo com os homens. Só Deus pode todas as coisas. Só Deus tem todo o poder. E quando nós falamos de atributos comunicáveis, são aqueles que Deus tem, mas que Ele também comunicou ao homem. Esses são atributos comunicáveis. Quais são? Bondade, por exemplo. A bondade, Deus tem bondade, mas Ele também comunicou bondade aos homens. Tem gente boa assim ou não? Olha para o seu lado, veja quantas pessoas boas tem em volta de você. Sabedoria é outro atributo comunicável. Deus tem, mas Ele também comunicou ao homem. Deus tem, mas o homem também tem. Amor, Deus tem, mas o homem também tem. São atributos chamados de comunicáveis. A glória não chega a ser um atributo, mas é uma atribuição que os homens devem somente a Deus. E a palavra glória e a palavra doxa no grego significa literalmente magnificência, deslumbramento, exibição esplendorosa, pompa. E no Novo Testamento, mais especificamente, significa enaltecer, magnificar, adorar, cultuar. Então, em
foi que fez você sair da sua casa e vir participar deste culto aqui? Foi olhar uma menina, irmão? Foi olhar para algum menino ou irmã? Jovem, o que fez você sair de sua casa para vir aqui? Foi o quê? Rever os amigos? O que trouxe você hoje aqui? O que faz você aqui? Você está aqui hoje para prestar culto a Deus. Em outras palavras, você está aqui para dar glória a Deus. Você está com este culto dando glória a Deus. Mesmo que, irmão, você tivesse entrado aqui e permanecesse até o final e não tivesse dado glória a Deus, ainda assim, ao participar deste culto, é um culto de adoração a Deus. Por causa disso, você está dando glória a Deus. Quando você para cultuar a Deus, você separa o tempo, você está dando glória a Deus. Quando você dedica este tempo especificamente para Deus, você está dando glória a Deus. Está dando glória a Deus. Irmãos, Satanás foi expulso da presença de Deus justamente por não aceitar a sua condição de criatura inferior ao Criador. O que ele queria para ele? Glória. Porque Satanás saiu do lugar onde ele estava. Era um lugar de honra. Mas ele não só queria a glória, ele queria toda a glória para ele. Ele queria tudo que era para Deus, ele queria para ele. E aí ele fez um estrago tremendo. Sabe qual foi o estrago que Satanás fez? O estrago que Satanás fez foi comunicar ou contaminar o homem com esse mesmo sentimento, com essa mesma vontade. Satanás conseguiu contaminar o homem com este desejo. Quando o homem caiu em pecado, quando o homem se tornou pecador, ele foi contaminado com essa vontade satânica de querer glória para ele. E não é à toa, meu irmão, que você vê isso às vezes até nos mínimos detalhes. Pessoas querendo glórias, pessoas querendo fama, pessoas querendo que o seu nome seja espalhado por toda a terra. E quando elas não conseguem por elas mesmas, elas querem de alguma forma andar na aba do famoso. É por isso que muitas vezes existe a foto com o famoso. Porque você viaja um pouquinho na fama. Alguém pega uma foto sua com alguém conhecido, com alguém famoso, diz: tá podendo, hein? Tá com tudo, hein? Tirou uma foto com Barack Obama, tá podendo. Pouca coisa não. Sabe, a gente tem lá dentro de nós, todos. Ninguém pode dizer assim: eu estou livre disso. Satanás tentou Jesus com isso, porque ele queria também que Jesus entrasse nessa. Graças a Deus ele não conseguiu nada. Ele virou para Jesus e disse assim: te darei toda a glória deste mundo, se prostrado me adorares. Ou seja, eu te darei toda a glória deste mundo, se você me der glória. Então, meu irmão, minha irmã, nós constantemente somos tentados com a glória deste mundo. Somos tentados a querer glórias para nós. O texto que nós lemos
É um exemplo do que isto pode causar a uma pessoa, do que isto pode trazer a uma pessoa. O texto fala de Herodes. Herodes. E que Herodes é esse? Se você estiver anotando, anote. Este é o chamado Herodes Agripa I. Ele governou do ano 37 ao 44 depois de Cristo. Antes dele teve mais 2, depois dele mais 1. Para uma família de Herodes. Se você está lendo o Novo Testamento, você vê toda hora um Herodes. Você diz assim: quantos anos tem esse homem? Meu Deus. Jesus nasceu, tinha um Herodes. Jesus cresceu, quando estava sendo crucificado, tinha lá um Herodes. Depois aparecem os apóstolos, tem lá o Herodes. Mais para frente, o apóstolo Paulo, está lá o Herodes de novo. Mas esse homem viveu quantos anos? Havia uma dinastia herodiana. O primeiro Herodes, que esse Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, é chamado Herodes o Grande. Depois assume o poder o Herodes Antipas. Depois o Herodes Agripa I, e depois o Herodes Agripa II, que é aquele que aparece lá com o apóstolo Paulo. Então é essa dinastia herodiana aí, para você não fazer confusão. Esse Herodes Agripa I, diz a palavra que em certo dia ele se apresenta diante do povo, e esse homem marrento, cabuloso, se apresenta, diz a palavra, em traje real, desfilando no meio da multidão, senta no trono. E aí ele começa a falar, e no que ele começa a falar, as pessoas dizem: gente, que espetáculo! Isso não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. E o que ele fez? Muito obrigado. Ele agradeceu. Ele disse: glória ao meu nome em toda a terra. Eu estou podendo. Ele aceitou aquela glória. E diz a palavra que porque ele aceitou aquela glória, ele foi consumido instantaneamente. Eu não sei, irmãos, como é que foi esse negócio. Eu não sei exatamente como foi, mas a Bíblia dá a entender que foi algo imediato. Essa morte deve ter sido uma morte espantosa. Porque imagina, irmãos, alguém que está bem, que está falando com a voz firme, vestido com seus trajes reais, com ouro, pedras preciosas e etc. E tanta pompa. Este homem agora começa a colocar verme pelo nariz, pelo ouvido, pela boca. Começa a sair bicho desse homem, e ele cai, e ali fica. Que morte terrível é a morte deste homem, porque simplesmente estava se achando, porque simplesmente estava achando que ele era o cara. Então as lições que nós temos a tirar neste texto aqui, meu irmão, é: em primeiro lugar, não promova a sua própria glória. Versículo 21, porque não foi só, irmãos, a questão dele receber a glória, mas ele provocou isso. Versículo 21, dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Ele instigou a própria população a falar bem dele, a dar glórias a ele. Então, algo que nós não devemos fazer, irmãos, em hipótese alguma, é não promover a nossa própria glória. Sabe, irmãos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 2 ao versículo 4, o Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção, dizendo que nós deveríamos tomar cuidado para não sermos como os fariseus, que na hora de dar a sua esmola a um pobre na rua, tocava trombeta. Diz assim: não toques trombeta quando deres esmola, assim como faz os fariseus. Irmão, primeira vez que eu li esse texto, eu pensei que Jesus estava falando isso de uma forma figurada, não é? Eu pensei que Jesus estava falando isso de uma forma simbólica. Não toques trombeta, ou seja, não faça alarde. Mas não era. Realmente, alguns fariseus faziam isso. Eles vinham chegando, vinham passando, tinha lá um moribundo, alguém
no chão, alguém necessitado, uma canequinha, alguma coisa, um pires para receber as moedas, o camarada chegava, pegava a trompetinha, todo mundo parava, olhava para ele, toque, botava a moeda lá e saía. Ele tocava mesmo a trombeta. Ele queria chamar a atenção para si. Ele queria ser chamado de o homem de Deus espiritual. E é outro cuidado que nós também temos que tomar. Não provocar nas pessoas a glória para nós. Não provocar que as pessoas venham dar glórias a nós. Não fique, portanto, meu irmão, se mostrando, querendo ostentar o que você tem para ser promovido, para que as pessoas comecem a falar de você. Você não perde nada por ter uma vida de discrição. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto aqui é que nós não devemos promover a nossa glória. A segunda lição que nós tiramos desse texto aqui, irmãos, é que nem eu nem você devemos pensar de nós mesmos além do que convém. O versículo 22 diz assim: e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Sabe, olhando esse texto, e não só esse texto, olhando alguns textos anteriores também, deu para ver que Herodes realmente acreditava que ele era um Deus. Não era só uma coisa do povo para com ele, era dele para com o povo, e o povo respondia. Ele se vestia com aqueles trajes todos para chamar a atenção, cheio de pompa. Ele queria ser glorificado. E ele pensava que ele era Deus. Sabe, irmãos, a prova de que Herodes pensava que ele era Deus é que ele tinha mania de mandar matar. Ele mandou matar o apóstolo Tiago. Matou o apóstolo Tiago. Matou, foi esse. Depois ele viu que o povo gostou. Aí ele diz assim: quer saber de uma coisa? Vou fazer logo uma lenha. Mandou prender a Pedro e estava preparando para também matar Pedro numa ocasião especial. Nós conhecemos o texto. Pedro estava preso, 4 escoltas, 4 soldados cada uma, e está lá, não é? Pedro dormindo durante a noite. No dia seguinte talvez seria o dia de ser decapitado. E aí Deus manda um anjo lá para resolver a parada. O anjo chega lá, toca em Pedro, desperta Pedro. Pedro está pensando que está sonhando, mas aquilo era real. As cadeias caem, abrem-se. Pedro se levanta. O anjo diz: põe a tua sandália, pega a sua capa, vem comigo. O anjo vai andando. Parece que o anjo deu um sonífero naqueles soldados que ninguém via nada, ninguém viu nada, todo mundo dormindo. O anjo vai andando com Pedro. Esse anjo inventou um portão automático, porque ele chega, o portão abre. Não sei quanto de remonta que ele tinha na mão, mas o portão abriu só com a chegada. Aí o anjo vai com Pedro até lá fora. Depois que ele está lá fora com Pedro, ele diz: vai adiante. E aí Pedro então percebe que não se tratava de um sonho. Sabe o que aconteceu com aqueles soldados que estavam lá prendendo, responsáveis pela prisão de Pedro? Herodes mandou matar. Ele tinha mania de matar. Ele achava que ele era Deus. Não gostei, manda matar. Não gostei também, mata. Não fui com a tua cara, morra. Pisou no pé, morra. Não deu glória ao meu nome, morra. Tem mania de matar, deixava que ele era Deus. Não foi uma coisa, não pode ter certeza, isso aqui não
desse homem. Até porque Deus é tão misericordioso que para uma pessoa morrer desse jeito aqui, geralmente, olha, vem enchendo o cálice da ira de Deus. Ele foi aprontando e foi só arrumando problema para ele mesmo. Até que chegou a hora que ele morreu comido de bicho. E ele não podia pensar além do que ele era. Fica para nós essa lição, está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que lhe foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes